Olá, alunos! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas estou aqui de volta nas gravações aqui do meu canal com algumas aulas aí que os meus alunos pediram no decorrer do semestre. Na aula de hoje, de aplicativos informatizados, nós falaremos sobre Excel, tá? Eh, e a gente vai abordar o que nessa aula? Funções do Excel, que são funções de soma, subtração, multiplicação e divisão, né? E as fórmulas, né, dessas funções. No próximo vídeo a gente vai ver algumas fórmulas específicas para que vocês aí fiquem craques, feras e ninjas. Enfim, bora lá? Bom, tô aqui no meu Excel e o que que a gente vai fazer primeiro em tudo isso? Hoje a gente vai trabalhar com essas funções do Excel, né, que é soma, subtração e etc. Então, o que que a gente vai começar fazendo? Eu vou criar, lembre-se, não é necessário fazer nenhum tipo de formatação hoje. Então, eu vou criar primeiro a minha célula, né, a minha coluna que eu vou ter produtos cadastrados. Por exemplo, vamos lá, colocar gasolina, colocar o leite. Deixa eu inventar alguns mais três produtos: margarina, tomate e uva. Aí a minha loja um, loja do Milton, lo- loja do Milton vai ser minha primeira loja. Minha segunda loja vai ser a loja do Zé. E a minha terceira loja vai ser Carrefour. Ou seja, nesse primeiro momento a gente vai pesquisar valores, né, em três lojas específicas sobre esses produtos. A gasolina está em torno de 4,80 em alguns postos, colocar 4,75 aqui, que eu vou colocar, deixa eu ver, 5,30. O leite está 8, 9, 7,50. Margarina, R$ 4, 4,23, 5,12. Tomate deve estar uns R$ 8, eu acho. 8,10, 7,50. Inventar uns valores aqui para a gente ganhar tempo. 7,2. Perfeito. Vou vir aqui bonitinho e especificar que isso daqui é valor real. Perfeito. Nós temos então três, três cotações de produtos que vendem nessas três lojas. Então sempre peguem coisas coerentes, tá? Para conseguir fazer aí uma cotação bacana para a gente trabalhar em Excel. Nessa primeira coluna, a gente vai colocar o mais, porque é o sinal que nós iremos utilizar aqui, a função. Como que funciona, professor? Eu dou igual, clico na primeira loja, clico na segunda, clico na terceira e dou um Enter. Faço a mesma coisa na segunda. Dou igual, clico no primeiro valor, dou um mais, clico no segundo valor, dou um mais e clico no terceiro valor. E vou fazendo isso em todas, sem exceção. Agora que eu já fiz da adição, eu vou fazer da subtração. Dou igual, pego o primeiro valor, coloco o sinal de menos. Clico no segundo valor, coloco o sinal de menos. Clico no terceiro valor e dou um Enter. Não tem sentido eu pegar e somar todos os produtos, não tem sentido eu pegar e subtrair todos os produtos. Qual que é a intenção dessa aula? É saber manipular a fórmula. Agora, eu vou colocar o asterisco, né? E no asterisco eu vou colocar agora a multiplicação. Eu pego o primeiro, coloco asterisco, multiplico pelo segundo, multiplico pelo terceiro e fim, certo? Uma dica, se eu vier aqui no primeiro e dar um copiar, selecionar isso daqui e dar um colar, cadê, ó? Ele já faz todas as multiplicações que eu preciso. Agora eu vou colocar o barra, tá? O barra é o divisão. Eu dou igual, pego o primeiro valor. Na verdade, acho que é 2. Deixa eu ver se é o barra. Acho que é o barra.
Isso, é o barra. Aí nisso eu divido o primeiro pelo segundo e pelo terceiro. Gente, não tem sentido. Mas a ideia é o quê? Poder praticar aí essas funções do Excel. Gente, lembrando, tá, que essas funções do Excel, ela tem fórmulas. Como que funciona, professor? Eu venho aqui, ó, bem aqui no meu auto soma e clicar nessa seta. Olha só que interessante, eu tenho soma. Eu venho primeiro na minha linha onde que eu preciso somar. Nesse caso, eu vou querer somar essas linhas inteiras. Clico aqui no soma, seleciono da primeira linha e venho até a última linha e dou um Enter. E ele somou o primeiro. Posso vir aqui e selecionar o quadradinho, né, que está na coluna K, linha 3. Clico aqui de novo no soma, ele está automaticamente induzindo isso daqui. Eu ignoro. Eu sempre vou selecionar aqui a linha toda, só para a gente praticar, gente. Isso é importante. Então aqui eu estou trabalhando com a soma. Faço isso nos demais, ó. Perfeito. Trabalhei com a soma. O que que vem depois da soma? Nós temos a média. Como que funciona a média, professor? Eu clico aqui embaixo, venho aqui, ó, em média, seleciono a linha que eu quero até aqui e dou um Enter. Ele vai pegar todos os valores e automaticamente vai fazer a média de todos os itens que nós temos aqui. Tranquilo, né? Agora a gente vai para o continum, tá? O que é o cont.num? Continum. Eu vou vir aqui, marcar o contador de números, vou selecionar da primeira linha e vou até aqui. Fecho parênteses. Ah, tá, não posso dar parênteses porque já tem. Então, ó, aí eu te pergunto, professor, por que todos deram 7? Porque, na verdade, a forma de contar números, ele está somando quantos quadradinhos eu estou utilizando no lugar que eu selecionei. Então, é 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é isso que ele vai retornar. Depois do contador de números, o que que eu tenho aqui? O máximo. Já foi soma, média, contador de... Aí vamos para o máximo. Depois a gente vai para o mínimo. E depois do mínimo, qual que nós temos? Ah, tá. Vou mostrar já já para vocês. Clico aqui embaixo do máximo. Seleciono aqui no máximo. Seleciono a linha toda. Até aqui. O que que ele vai fazer? Ele vai analisar o conjunto que eu selecionei e vai retornar para mim o maior valor da região que eu delimitei. Ó, deixa eu dar um. Ó, por exemplo, aqui, ó. Ele está falando que nesses números daqui dessa linha, o maior número que tem é o 372,12. Show, né? Aí a gente também tem o mínimo. Como que funciona o mínimo, professor? Eu pego o mínimo, seleciono a região inteira e fecho. Ele vai retornar o menor número que tem em toda a expressão. Então, essas são as principais coisas. Mas só que tem uma outra forma, que é o arred, de arredondamento. Professor, como que eu faço para usar o arred? A gente vai usar, tá, o arred com o média. Destaquem isso, a gente vai usar daqui, desse média. Deixa eu deixar aqui no amarelinho para vocês verem. Eu vou dar o igual, vou escrever arred, que é arredondamento. Vou abrir parênteses, selecionar esse número aqui de média. E eu vou dar um ponto e vírgula. E vou colocar um zero. E vou fechar. Deu 29. Ele arredondou para número inteiro. O que acontece se eu der um arred, abrir o parênteses, fechar isso daqui, colocar um ponto e vírgula e digitar 1? Lembre-se que em cima eu digitei o zero. Posso colocar qualquer número aqui. Olha só o que vai acontecer. Ele vai para a primeira casa decimal. Se eu fizer o arred, voltar aqui, dar um ponto e vírgula e colocar um 3. Nesse caso, deixa eu tirar de modo contábil
aqui e voltar para o modo geral. Ó, igual a head, seleciono ponto e vírgula zero. Tá, deixa eu voltar aqui para o modo geral. Aqui eu vou voltar para o modo geral. Colocar tudo aqui em modo geral. Perfeito. Igual a head, abriu parênteses, seleciono ponto e vírgula, vou colocar 5. Eu quero que ele me retorne 5 casos depois da vírgula. Está limitado porque ele gerou uma contábil, né? Mas olha só que interessante, ele me retorna 5 posições depois da vírgula, 5 números decimais. Então, o número que eu delimito na minha fórmula aqui é o número que eu quero depois da vírgula. E uma coisa que é interessante, quando eu falo de... Sim, eu mostrei desse lado as funções básicas, né, do próprio Excel, e aqui as funções que também têm fórmulas que dá para ser trabalhadas. Quando eu dou, no caso, o igual e falo a forma que eu quero usar, né, tem arredondamento para baixo, para cima, então são muitas fórmulas que a gente vai ver na próxima aula. Dou uma head, seleciono o que eu quero, ó, aqui no próprio Excel, ele já dá uma dica. A head, seleciono o número, ponto e vírgula, e o número de dígitos que eu quero depois do meu arredondamento. São as casas decimais. Então, o próprio Excel, ele já dá a sugestão daquilo que você pode selecionar e o que falta para você completar aquela fórmula. Bom, eu vou parar por aqui. Aliás, antes de parar, eu quero mostrar uma coisa para vocês que é interessante. Formatação condicional. Aqui na página inicial, nós temos formatação condicional, onde a gente pode pegar os números maiores. Por exemplo, ó, eu quero que os números que estejam maior que R$ 15 fiquem todos vermelhos. Eu quero que os números que tiverem aqui, ó, tudo no formatação condicional, ó. Eu posso pedir para ele pegar os números maiores que, menores que, ou que está entre um número e outro, ou que está igual, ou valores duplicados, onde está se repetindo. Eu posso pegar os 10 primeiros valores, né, segundo uma lista para tomada de decisão. Temos, ó, essas barras aqui de progresso, né, que a gente consegue saber onde está o maior preço ou o menor. Isso ajuda a nós a identificarmos visualmente esses números. Olha só, eu venho aqui e abro. Bom, galera, trabalhem também o máximo de formatação condicional que vocês conseguirem. Brinquem, sorteiem, inventem vários aqui para vocês aí conseguirem fazer planilhas cada vez mais bonitas, planilhas cada vez mais trabalhadas. E esse daqui é o passo inicial para tudo. Bom, espero que tenham gostado dessa aula. Não esqueça de curtir, comentar, criticar. Estamos aí para tudo. Novamente, muito obrigado pela participação de vocês, ó, e até a próxima aula que a gente vai falar um pouco mais sobre fórmulas do Excel.